tarde. Meu nome é Rafael Chang e sou presidente da Toyota do Brasil. A Toyota tem aqui atuação no Brasil mais de 60 anos. De fato, foi a primeira fábrica da Toyota fora do Japão. E estamos agora em um caminho de transformação para a mobilidade e a neutralidade de carbono. Nossa visão sempre de longo prazo, porque, tá bom, se você olha só o curto prazo, sim, 2022 é um ano de muita, pode ser um ano de muita volatilidade, etc. Mas não é nosso jeito, né? Nosso jeito é sempre olhar um pouco não, meio e longo prazo. E isso explica também a presença da Toyota aqui 60 anos, mesmo com essas altas e baixas. E vamos lembrar que nossos investimentos são de aqui para 3, 4 ou 5 anos na frente. Nossos investimentos não estão planejados para mudar ou para investir amanhã. Obviamente, a questão do curto prazo nós temos que avaliar, sim, mas dentro de um contexto ou uma visão de 5, 10, 15 e 20 anos. Porque com isso é que nós trazamos ou planejamos nossa estratégia. E muitas vezes esses investimentos, novamente, se estamos falando de aqui a 10 anos, já também você fala não só de produção, mas você também fala de tecnologia. Qual será, por exemplo, a tecnologia que nós vamos introduzir aqui no Brasil para a produção daqui a 10 anos? Continuar com a produção dos híbridos flex? Será já momento para introduzir produção de veículos plug-in hybrid, por exemplo? Teremos que pensar já o processo de transição, não seja novamente, para carros elétricos, para carros de hidrogênio. Essas são as variáveis mais estratégicas que entram dentro do nosso processo de planejamento. Sobre esse contexto, obviamente, 22 tem algum impacto, mas nós estamos olhando o que pode acontecer 23, 24, 25, na parte política, na parte econômica, nas tendências do mundo, dentro desse processo de descarbonização. Qual é a tecnologia que nós temos que colocar? São essas as discussões que nós temos com nossa matriz. Mas, novamente, voltando à questão, sim, nós acreditamos no potencial aqui no Brasil. É uma responsabilidade das empresas, e em geral de todos nós também como pessoas, pagar nossos impostos, né? Porque, finalmente, todos nós somos parte disso. Nesse sentido, posso entender, não sei se a palavra seja contribuição, participação, mas todos somos parte disso. E para nós, como empresa também, nós produzimos carros, nós geramos emprego, nós geramos renda e pagamos impostos. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Agora, os detalhes técnicos, se vai ser assim, se vai ser assá, se vai ser mais 1%, mais outro, é uma questão de discutir, mas uma vez que nós entendemos a direção, vamos em frente. Essa é muito nossa filosofia, mas obviamente como um pacote em geral, tem que ter essa previsibilidade e tem que ter competitividade, né? Para nós, essas são as duas palavras-chave que estamos manejando muito. E outro que tem que ter isonomia, né? Tem que ter isonomia, que tem que ser fair para todos os jogadores. Para essas três características. E possivelmente, se falo de uma mais, é olhar para o futuro, né? E novamente, olhando esse futuro, falamos muito sobre a questão de carbono neutral, por exemplo, né? É uma variável que tem que entrar na discussão sobre as políticas de Estado, né? Porque é uma questão que é transversal. Então, se dentro da reforma tributária você não coloca na discussão onde o país vai colocar os recursos para atingir esse carbono neutral, possivelmente vamos ficar com um pacote que está muito, não sei como falar, acotado no curto prazo, né? Então, são essas características, mas novamente, previsibilidade e competitividade são chaves para nós. Para 2025, nós vamos ter todo o nosso portfólio eletrificado. O que significa isso? Que dentro de cada modelo, nós pelo menos vamos ter uma versão eletrificada. Não significa que todos os carros vão ser eletrificados. Pelo menos uma versão. Significa isso, que dentro do Corolla, uma versão vai ser eletrificada. Dentro do modelo X, vai ter uma versão eletrificada. Esse é o nosso compromisso. Agora, vamos começar falando sobre o propósito da eletrificação, que acho importante. O propósito é reduzir
as emissões de carbono, certo? Então, para isso, você tem muitas rotas tecnológicas para que isso aconteça. Então, às vezes, nós ficamos focados só no carro elétrico, que sim, é uma das soluções. Mas, vamos ver, nós temos os carros híbridos, que no Brasil estão ajustados para etanol, híbridos flex. Temos os híbridos que são com tomada, que são chamados os plug-in. Temos os elétricos, que justamente no mês de dezembro, nosso presidente global fez o anúncio de nosso novo line-up, o portafólio de produtos elétricos. E já como a última tecnologia, tem os carros a hidrogênio, que nós como Toyota também temos e que estão rodando já no Japão, Estados Unidos e em outros mercados. Então, cada uma dessas rotas tecnológicas tem, para nós, tem que ter duas características, né? Ser práticas e sustentáveis. Práticas, como você mesmo colocou, né? Tem que ser acessível para nossos clientes, mas também tem que ser práticas, porque, por exemplo, você pode introduzir carros elétricos, mas se não tem infraestrutura para recargar os carros, você não é prático, né? E sustentável, porque você tem que utilizar energias limpas, porque você pode introduzir uma tecnologia, mas se essa tecnologia utiliza uma energia que vem da fonte fóssil ou de uma fonte suja, ao final das contas, do que nós chamamos ciclo de vida, você continua emitindo carbono. Então, voltando ao conceito, qual a melhor combinação? Fonte de energia, jeito que você produz os carros, a tecnologia que tem o carro e como você depois finalmente faz o descarte das peças do carro, essa equação total é que tem que ser mínima. E é por isso que nossa estratégia como marca é ter todas essas tecnologias, híbrido flex, plug-in, veículos elétricos e veículos hidrogênio. Cada país, dependendo da situação, dependendo da infraestrutura, dependendo da matriz energética, vai selecionar qual a tecnologia que para fazer a conta total é melhor para cada país. Então, considerando a situação do Brasil, onde etanol é uma fonte sumamente limpa de energia e onde etanol é uma indústria importante, é uma energia sustentável. A infraestrutura ainda não está desenvolvida para ter carros elétricos em todo o Brasil, né? Imagina você numa fazenda ter um carregador só para o carro, parece que não faz muito sentido econômico, né? Então, por isso, prático e sustentável, não? Nós começamos o processo de eletrificação aqui no Brasil com os híbridos flex, onde você não precisa de infraestrutura, onde você utiliza uma fonte de energia muito limpa. Essa é a nossa primeira solução. Agora, que de acordo com o desenvolvimento de energia, vai chegar um momento onde vamos trazer carros elétricos? Sim. É como na Europa, por exemplo. Centros urbanos muito poluídos. Pode ser São Paulo, por exemplo. Áreas pequenas, você a solução é um carro elétrico, por exemplo. E no futuro, quando a tecnologia, por exemplo, para hidrogênio, também, dependendo da massa crítica, permita produzir mais volume, obviamente o custo também vai se reduzir, né? Mas para isso, você precisa uma política antes disso, né? Qual a direção que o país vai tomar? Quais são, por exemplo, as energias que vão promover? Quais são as indústrias que não vamos promover? Porque, vamos ver, agora nossas fábricas, não só a Toyota, mas de todas as montadoras, estão feitas para produzir carros de combustão interna. Se precisamos mudar para carros elétricos, por exemplo, vai ter uma transição que tem que ser planejada para nossos fornecedores, por exemplo. Porque aí também você está falando de emprego. Então, não é tão fácil como dizer, vamos mudar já amanhã. Isso precisa também uma política e um planejamento. É uma estratégia de cada marca, né? Às vezes falam, a Toyota ainda vai continuar produzindo motores de combustão interna. Sim, porque é uma realidade, né? E como eu falei, vamos ter todas as alternativas. E ainda vamos precisar, é uma realidade que não podemos negar. Mas, por outro lado, sim, temos que começar a caminhar nesse caminho de neutralidade de carbono. E o assunto está na mesa com o governo. De fato, se não lembro, foi no mês de novembro, junto com o Ministério de Energia, Ministério de Economia, Ministério de Meio Ambiente,
a Fábia como montadoras, nos agentes de fornecimento, fizemos o início de um movimento de mobilidade sustentável, que precisamente está visando a como nossa indústria tem que se mudar, fazer essa transição planejada e ordenada nessa linha de carbono neutral. O assunto está na mesa e é um assunto uma conversa que temos que acelerar. Primeiro, vamos entrar já direto na reforma tributária. Eu acho que todos nós, independente dos detalhes, né, concordamos que a reforma tributária deve simplificar o sistema tributário brasileiro. Esse é um ponto importante. O segundo, temos que definitivamente atacar o que se chama do custo Brasil, né? Os gargalos que temos em infraestrutura, os sobrecustos que temos na parte logística, e todo isso, né? E todo isso focado, e como estava falando da mobilidade, por exemplo, e dessa prioridade que todos nós temos para neutralizar as emissões de carbono. Eu acho que ainda falta ou precisamos ter uma política mais clara, que seja muito abrangente a todos os setores. Já não estou falando só do setor automobilístico, mas em geral para o país. Então, reforma tributária, custo Brasil, uma política mais clara e mais articulada sobre como o país vai caminhar para a neutralidade de carbono são, diria, 3 pilares que seriam importantes para acelerar esse processo de transformação. Eu sei que a reforma tributária vai ter alguma dificuldade pelo momento político que o Brasil está agora, mas as outras duas, né, custo Brasil, acho que todos concordamos que para ser mais competitivos, o Brasil precisa trabalhar no custo Brasil, porque obviamente nós entendemos o tamanho do mercado brasileiro, mas também temos uma oportunidade grande se pensamos mais para exportar para outros países, por exemplo. E para exportar você concorre com outros países do mundo. E é o que acontece conosco. Para trazer um investimento aqui para uma fábrica nova, por exemplo, primeiro precisamos volume, né? Segundo, precisamos ter retorno do investimento. E obviamente, para exportar, eu estou concorrendo com a produção dos Estados Unidos, com a produção da China, com a produção da Ásia, da Europa. E dentro desse marco de competitividade é que nós planejamos nossos investimentos futuros, né? No ano passado, com o lançamento do Corolla Cross, finalizamos um ciclo de investimentos aqui no Brasil de 6 bi, correto? E agora, desde o ano passado, nós começamos a discussão com nossa casa matriz no Japão, o próximo ciclo de investimentos. Ainda não posso fazer anúncio nenhum, mas estamos nesse processo, né? E é importante, novamente, para nós, essa avaliação das reformas que estão aqui andando no país, e pelo menos ter uma visão, né? Nós não estamos falando que tudo tem que estar definido já para nós tomar essas decisões de investimento, mas pelo menos ter esse caminho que nos permita ter alguma previsibilidade sobre o que o país vai ter nos próximos anos, né? Obviamente, quando falo de previsibilidade, ninguém está falando que esperamos que alguém nos vai dizer, em um ano vai acontecer X, em 2 anos vai acontecer Y. Não, mas ter um roteiro. E sobre isso, obviamente, nós também temos plano A, plano B, plano C, né? E sobre esses planos é que nós tomamos nossas decisões. E obviamente, tem uma questão política, mas também dentro de nossas operações, no curto prazo, ainda temos alguns impactos, por exemplo, a Covid, agora com a Omicron, variou um pouquinho nossa operação desses primeiros meses do ano. Então, eu acho que essa questão vai ser uma variável de curto prazo que ainda vamos ter. Uma segunda questão que ainda estamos resolvendo é a questão da falta de peças, por exemplo, né? Então, são variáveis de curto prazo. Mas vamos lembrar também, né? A Toyota tem 60 anos aqui no Brasil. E acho que você sabe muito melhor que eu as subidas e descidas, tanto políticas, econômicas. E nós, como empresa, temos que saber como surfar essas ondas, sejam para cima ou para baixo, né? Os fatores principais, se posso resumir, primeiro, a alça dos preços dos materiais, né? Você sabe o incremento dos preços das matérias-primas,
por exemplo. O custo logístico também aumentou muito pela falta de barcos, falta de aviões, e isso tem um impacto em nosso custo. Obviamente, nós fazemos uma tarefa interna de redução de custos, mas isso tem um limite, né? Novamente, nós tentamos repassar o menos possível esses incrementos de custo para o mercado. Um segundo fator também que impacta em nossa operação, em nossas operações, é o dólar, né? Mesmo que nós temos uma localização de mais ou menos 60% ou 70%, dependendo do modelo, ainda tem um componente de 30% que está em dólares. Né? E, obviamente, com um câmbio a 5,6, 5,7, tem um impacto. Então, eu diria que esses dois fatores são os que explicam esse incremento nos preços. Né? Nós fazemos nosso dever de casa, de reduzir os custos de nossa operação. Mas falando especificamente do câmbio, né, tem dois caminhos, né? Você tem que localizar mais, e isso que nós estamos fazendo junto com nossos fornecedores. E o segundo fator é exportar mais, porque você também, quando tem um câmbio alto, favorece as exportações. E é por isso que, precisamente, o último modelo, o Corolla Cross, que lançamos no ano passado, começamos a exportar para 22 países da região. Então, uma medida importante para nós, para equilibrar essas contas, né? O incremento que acontece aqui para o mercado local, mas que tentamos minimizar com essas maiores exportações. E, novamente, aí volto à conversa, né? Para exportar, nós precisamos ser competitivos. Né? Obviamente, a competitividade ajuda também a reduzir os custos locais, para ofertar para o mercado doméstico aqui no Brasil um preço que seja competitivo, né? Eu acho que esse é o ciclo que nós estamos trabalhando muito. Vamos ser muito claros, o mercado brasileiro, o tamanho, ou a magnitude é muito importante para nós, sem dúvida. Mas, para equilibrar essas contas, é que nós temos que exportar mais. E por isso, mesmo dentro da pandemia e dos problemas da falta de condutores, etc., nós começamos o terceiro turno há um pouco atrás, sabe? Desde janeiro, terceiro turno nossa fábrica de Sorocaba, que obviamente gera emprego, gera renda para mais pessoas e o ciclo positivo que isso gera para a economia em geral, né? Mas, principalmente, o terceiro turno está focado para exportar mais. O impacto dos semicondutores foi para a indústria automotiva e para muitas outras indústrias, né? Todas aquelas tecnológicas, etc. E no mundo inteiro. Agora, dentro do ano passado, nós diria que fomos os menos atingidos por isso. De fato, as paralisações que nós tivemos em nossas fábricas foram mais pelo impacto da Covid em muitos de nossos fornecedores, sobretudo na Ásia. Não tanto pela falta de semicondutores. E isso graças porque nosso sistema de planejamento e de trabalho conjunto com nossos fornecedores é muito estável, tem muita previsibilidade. Então, isso faz que a operação fique sem esses problemas. Não vou dizer que não, nós tivemos problemas semicondutores, a falta de algumas peças adicionais, os gargalos na parte logística de conseguir barco, por exemplo, para trazer as matérias-primas, ou às vezes que acontecia, por exemplo, um retraso na produção em um fornecedor no exterior, teríamos que trazer as peças por ar, avião. E, novamente, conseguir o avião e com um custo maior pela falta de logística, são os problemas que era problema de dia a dia no ano passado, e vou dizer que ainda temos essa situação, mas vamos contornando, como falei, dia a dia. Precisamente isso, né? Falta de barcos, falta de avião, falta de containers, ou às vezes mesmo o barco está no porto, mas a tripulação pegou Covid. E o barco fica no porto 5 ou 10 dias com nosso produto lá, né? São essa realidade que estamos vivendo todos os dias, né? Tem uma transformação muito maior, né? Que se fala que o carro quase deixa de ser um hardware e passa a ser mais um software, né? E falando software, tem muita similitude com o que você está colocando como serviço, né? Cada vez os carros estão mais conectados, você vê todos a conexão que tem com o telefone, com muitas coisas. Então, o conceito de carro está mudando. Agora,
que o mundo e as pessoas vão continuar precisando de carros? Sim. É por isso que nós vamos manter nosso core, que é a produção de carros. Agora, como esse carro, como esse veículo chega a nosso cliente final vai ser diferente. Até agora, compra e possuir. Isso vai continuar. Nós acreditamos que vão ter ainda pessoas que vão querer seu próprio carro, mas vão ter outro tipo de clientes que vão precisar possivelmente um dia de lazer para o dia de trabalho, home office, ou um meio de transporte mais simples, como um patinete, uma bicicleta. No final de semana quer um carro, está bom, nós vamos dar essa oportunidade. E como você colocou, é um serviço. Ou a gestão de frota, também um serviço. Então, nessa diversidade de opções é que nós enxergamos nosso business model aqui um pouco mais para frente. Às vezes muitos me perguntam, como será o mix disso, né? Quantas pessoas vão possuir? Quantas pessoas vão alugar? Francamente, não tenho a resposta, mas de que vai ser uma combinação de essas opções, com certeza, com certeza. Wow.